Meus caros, hoje nós vamos dar continuidade àquele curso que nós convencionamos de chamar de medicina defensiva. Vocês devem lembrar-se que em nosso último bate-papo nós falamos sobre a importância do consentimento informado como peça de defesa para o profissional de saúde, não é verdade? Muito bem. Dessa vez nós queremos falar sobre o maior de todos os documentos médicos, aquele que é o prontuário do paciente. O prontuário do paciente, tanto no consultório como no hospital, ele é definido como a soma de todas as informações a respeito do paciente que determinam aspectos de sua patologia, de sua doença e de seu tratamento. Ele tem como objetivo organizar todos os procedimentos relativos ao tratamento de uma forma dinâmica. O que significa isso? Significa que tem que haver um descritivo do momento que vive o paciente, que vive a patologia do paciente, e a atitude do médico em relação a essa patologia. Assim, logo de início, nós devemos falar que aqueles prontuários feitos de uma única vez, quando o paciente tem alta, ou quando o seu teor é exigido pelo judiciário, perde grandemente a sua valia, porque a dinâmica deixa de existir. E mais grave ainda, ela contrasta com a dinâmica das anotações da enfermagem. Por mais que vocês possam não acreditar nisso, essa é a mais pura realidade. As pessoas que examinam esse documento, elas veem, notam nitidamente que ele foi feito de uma única vez. Um outro aspecto, meus caros, que eu gostaria de destacar a respeito do prontuário é sua legibilidade. Porque nenhum juiz vai perder o seu precioso tempo decifrando garranchos ou tentando entender abreviações. Em relação aos garranchos, lembrar que o Código de Ética Médica já deixou claro que a letra do médico deve ser legível. Em relação às abreviações, se vocês têm muita necessidade de utilizá-las, no início, na primeira vez que você se refere a ela, você coloca por extenso, entre parênteses, a abreviatura. E aí, na sequência do prontuário, você vai poder usar porque ela já foi identificada. O Conselho Federal de Medicina fala em um modelo específico de prontuário, onde ele estabelece as seguintes partes. A primeira parte do prontuário seria aquilo que se convencionou chamar de ficha clínica. Ali está a identificação do paciente, a anamnese feita pelo médico, né? o exame físico e aí um organograma daquilo que se pretende fazer a respeito da patologia e em termos de tratamento. Depois nós temos um local dos exames complementares, né? Lá se coloca resultado de exames laboratoriais, né? Exames por imagem, etc. Depois a folha de evolução clínica. Essa folha de evolução clínica, ela vai estabelecer aquele momento da patologia do seu cliente em que você o visita, né? E ela deve ter uma relação desse momento específico com a folha de prescrição médica. Deve haver uma relação muito nítida entre os dois. Depois você tem um quadro de temperatura, pulso e respiração, né? E
um resumo de alta ou de óbito. O Conselho Federal de Medicina ainda destaca uma parte que é o relatório de enfermagem. Então, nesse processo dinâmico do prontuário do paciente, a evolução clínica, a prescrição médica e o relatório de enfermagem devem estar em consonância, senão o documento não tem muito sentido. Obedecidas essas condições, meus caros, o prontuário pode inocentar o médico no caso de algum processo judicial. Veja o que diz o Conselho Federal de Medicina a esse respeito. O prontuário médico corretamente preenchido é e efetivamente tem sido a principal peça de defesa do médico nos casos de denúncia por mau atendimento, com indícios de imperícia, imprudência ou negligência, ou seja, a presunção da existência de um erro médico. Finalmente, meus caros, nunca se esquecer que o prontuário deve ser protegido, porque ele é propriedade do paciente, fazendo para o médico e demais profissionais de saúde parte do sigilo profissional. Seus originais devem ser mantidos pela instituição num arquivo morto e estarem à disposição do paciente, quando esse requisitar, ou das autoridades policiais e judiciárias. Com isso, nós terminamos as nossas informações sobre o prontuário médico. Em um próximo momento, estaremos discorrendo um pouco sobre a relação médico, paciente e familiares. Uma relação que foi tão deteriorada devido à massificação da medicina. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até breve.